Vai com Deus, mãe. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Fábio Mendes aqui. Mais uma live como combinado, né? A gente tem feito algumas lives aí com o tema ozonoterapia, uma revolução na prática clínica do fisioterapeuta. E aí a gente está chamando alguns colegas, né? Semanalmente a gente chama um colega, alguns colegas que participaram do nosso curso, outros colegas que já são da área, né? A maioria são alunos, ex-alunos nossos, né? De cursos, e é isso aí. Hoje nosso bate-papo vai ser com o Dr. Adalto. Dr. Adalto é aluno do nosso curso de ozônio, profissional fantástico, incrível. Eu estou aguardando ele chamar para participar dessa palestra, desse bate-papo, né, que é a ozonoterapia, uma revolução clínica na prática clínica do fisioterapeuta. E essa live vai ficar gravada, né, então isso ajuda bastante. E aí o Adalto chegando por aqui. Então vai ser muito bom esse bate-papo. A gente tem feito essa maratona de lives com esse tema ozonoterapia, uma revolução na prática clínica do fisioterapeuta. E aproveitando para os colegas, né, para os colegas contarem como tem sido aí o ozônio. Adalto, querido, eu tô aguardando você pedir para participar, tá bom? Para a gente poder dar andamento com a nossa live aqui. Então nós já temos aqui a Marlúzia, Mara Rocha, bem-vindos. E aí, Adalto, eu continuo te aguardando aí, tá? Se vocês estiverem ouvindo bem, só fala um ok aí se estiver me ouvindo bem, pessoal, fazendo favor. Adalto, não sei se você já pediu para participar, faz o pedido de novo, fazendo favor, que não apareceu para mim aqui. Ah, beleza, entraram ao vivo. Já vi aqui, Adalto. Então é isso aí, pessoal. Fala, meu querido. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Boa Deus. tarde, Adalto. Muito prazer estar aqui falando com o senhor. Amigo, um prazer é meu. Queria falar para todo mundo aqui que o Adalto é um amigo aí que a ozonoterapia me deu. E o Adalto fez parte de uma turma que eu falo que é uma turma ímpar, uma turma de alunos e amigos que nós fizemos na ozonoterapia, que é a turma de BH, né, Adalto? Que tem, cara, que turma maravilhosa. E eu cheguei à conclusão seguinte: quanto de mais alto nível é a turma, né? Porque ali nós tínhamos profissionais já, a grande maioria, profissionais competentes, professores, e melhor é o aproveitamento, né? Então foi fantástico, cara. Aquela turma sua deixou saudade, viu? Foi incrível. Então, Adalto, esse bate-papo nosso eu tenho feito, não sei se você tem percebido aí, a gente tem feito algumas lives que eu tenho chamado colegas que eu admiro, eu vejo assim, não conheço a sua rotina, mas pelas redes sociais dá pra gente ter uma noção da sua maneira de trabalhar. Gosto muito da maneira como você conduz aí a sua clínica, seu consultório. E você está iniciando aí na ozonoterapia, né? E então o que eu tenho feito? Eu tenho feito uma live com colegas, né, para explicar. O tema é ozonoterapia, uma revolução na prática clínica do osteoterapeuta. E aí eu tenho feito nesse formato de você contar como que você iniciou na fisioterapia, falar um pouco de você e o que mudou depois da ozonoterapia. Esse bate-papo nosso, os próximos lives que eu tenho feito são de 45 minutos, então esse vai ficar gravado, viu, Adalto? Então vai ser, assim como as outras, vai ficar gravado e vai ser um material para os colegas que querem iniciar dentro das práticas integrativas, especificamente da ozonoterapia. Esses bate-papos com os colegas servem de inspiração, né? Porque às vezes
Nós não vamos falar aqui de técnica, de nada, porque o objetivo aqui é o mindset empreendedor, é contar as histórias, é um bate-papo suave, tá bom? Então, conta pra gente aí a sua trajetória na fisioterapia, e depois como que você ficou sabendo do ozônio. E é um prazer bater um papo contigo, irmão. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, a presença da minha mãe, que está aqui na live, que já entrou aí. Como que ela chama, Adalto? Mara Rocha. Ah, Mara Rocha. Dona Mara, um abração pra senhora aí. Seu filho é nota 1000. Obrigado. Então, eu estou na fisioterapia há 14 anos, formei em 2008 e formei na cidade de Rio Verde, sou de Goiás, estamos aqui na terra do Piqui. E aí, formei e logo vim para a cidade onde que eu estou atuando hoje, que é o interior. E só da gente falar que é o interior, a gente já tem muito misticismo em relação a isso. Porque grandes partes profissionais, quando formam, que é cidade grande, que é aquela história, acho que para se ganhar dinheiro, para se ser próspero, porque tem uma diferença entre ganhar dinheiro e ser próspero, para se ser próspero precisa de cidade grande, isso, daquilo. E eu vim para o interior e persisti, lutei, e aí já se passaram 14 anos com a fisioterapia clínica, atendo em todas as áreas. Fiz cursos de especialização em diversas áreas para agregar conhecimento e valores a todos os meus tratamentos, mas trato desde ortopedia, pediatria, neurologia, todos esses campos. O único campo que eu ainda não me arrisquei é o campo da estética, porque tem outros grandes profissionais que eu deixo com eles. E aí eu tenho uma grande amiga dentista que cerca de uns 2 anos atrás fez o curso de ozônio para começar a fazer essa introdução da ozonioterapia na prática clínica dela. E ela é uma dentista estética também. E aí ela vinha me falando, Adalto, pela sua categoria profissional, você deveria fazer, cara, porque é sua cara. E eu sou muito, para quem me segue nas redes sociais, eu sou muito do marketing, mas um marketing mais amador, o marketing da minha forma, mas eu sou muito do marketing ali, eu sou muito da ideia de lembrado quem é visto, então a gente tem que se mostrar assim, a gente tem que pôr a cara a tapa, a gente tem que estar sendo lembrado todos os dias. E aí eu tenho a minha forma particular, sem grandes profissionais atrás dessa minha área do marketing, mas de uma forma que eu tenho tentado levar com seriedade, com leveza, com equilíbrio a todas as pessoas que me seguem. E aí ela falou, cara, é sua cara, porque além do ozônio ser a sua cara, em termos da revolução que o ozônio é para a vida do paciente, e é muito com o que você faz, a forma pela qual você traz a fisioterapia, e a sua cara também porque é muito moderno e tal. E ela fala, e aquela coisa, e eu meio com preconceito falava, Tati, tipo, será, né? ia levando ela, mas não é nem por preconceito, o professor, é por falta de conhecimento. Eu falo que todas as pessoas que falam que desdenham o ozônio ou que falam alguma coisa assim, é pura falta de conhecimento. Pura falta de conhecimento. Eu até relevo, outro dia um médico fez alguns comentários e eu nem questionei muito porque é falta de conhecimento. Eu falei, não, o dia que o senhor sentar para estudar o ozônio, a gente conversa. Eu não debato com quem não conhece, quem não estudou, porque dá muito em ponta de faca. Então eu falei, olha, faz como eu não acreditava, não entrava na minha cabeça, falei, cara, eu vou ter que estudar. E aí eu saí daqui do interior do Goiás e fui para BH, nunca tinha ido para BH, e fui para BH, odeio andar de ônibus, eu fui de ônibus, quase 2 dias de viagem, e aquela loucura, e foi lindo. Caraca, velho. Foi incrível. Quase 2 dias de viagem. E foram dias incríveis, foi uma verdadeira imersão. E aí, eu não. Porque eu acho que a grande diferencial do profissional é você nunca se sentir satisfeito. A partir do momento que você sempre está buscando alguma coisa, você sempre sente que você pode mais. Não é sente que está faltando algo, é sente que você pode mais. E aí é o grande diferencial para você sempre buscar mais. E aí, depois desse curso que nós fizemos em setembro, eu ainda busquei outro curso na área do ozônio. E eu posso, inclusive, já puxando uma sardinha para toda a turma, doutor Fábio Mendes. Gente, enfim, a gente consegue
ver uma diferença nítida na didática e na abordagem. Então, assim, quem tiver em dúvida sobre os cursos da Ozônio, vá onde for que tiver que ir atrás do professor Fábio para fazer, que eu tenho certeza, eu dou a minha palavra que vocês vão ver um ensino de qualidade diferente. Eu sou professor e eu sei o que eu estou falando, então nós... Por isso que eu me sinto muito honrado, porque eu sei que você dá aula, então me sinto honrado com esse seu... Porque a gente que ensina, cara, a gente preocupa muito com essa questão didática. E às vezes não só com a didática, com o conteúdo que tem por trás, né? Então, assim, é importante. Aí fiz o curso com o senhor em setembro. Cheguei, voltei cheio de inseguranças, é muito óbvio. Olha como que as coisas são. Isso é muito interessante para quem está pensando em entrar no mundo do ozônio. Aí a Tati falou, essa dentista minha falou, faz assim, faz o curso. Foi ela que me indicou o curso, que me enviou o portfólio do curso e tudo. Aí ela falou, faz o curso. Tá. Aí você chegou até a mim por indicação dela também. Olha só, mandou para você fazer o dela também. Isso. E aí ela pegou e falou, faz o curso e vamos fazer assim. Se você não quer investir, porque o aparelho por mais que o aparelho tem aparelhos desde os mais que é o manual, que é um aparelho mais simples, mas que oferece a mesma micrograma, que é o mesmo princípio ativo que é o ozônio, e tem aparelhos mais modernos, mais bonitinhos, digital e tal, mas oferece o mesmo recurso que é oferecer o ozônio, que é a transformação do oxigênio no ozônio. E aí eu peguei, ela falou, faz assim, se você não quiser investir investir muito agora, você vai investir com curso, investir com hospedagem, com comida, com transporte. Faz assim, você vem, faz o curso, eu te empresto o meu aparelho de ozônio, você vai me pagando uma taxa por atendimentos, e aí quando você se sentir seguro, você compra o aparelho. Eu falei, então fechou, vai ser assim que eu vou fazer. Cheguei no curso, acho que 2 dias depois eu compro o aparelho. Aparelho, seringa, agulha, tudo. E aí eu falei, você quer saber? Já que é para começar, vamos meter a cara e vamos lá. E uma coisa que eu acho que Deus foi muito generoso comigo, e eu fiz uma programação, porque tudo na vida a gente tem que se programar. Então eu fiz uma programação para gastos e pensei na minha cabeça, eu vou aí, vamos tirar uns 6, 8, talvez até um ano, para eu conseguir recuperar todos os gastos, aparelhos, materiais, cursos, viagens, hospedagens, tudo. Com 2 meses, eu havia arrecadado tudo que eu havia gastado em aparelho, em material, viagem e tudo. Eu até arrependi de ter parcelado o aparelho, porque eu vi que não havia necessidade. Que legal. Mas, enfim. Então, o ozônio, eu estou falando, por enquanto, sobre a insegurança que a gente tem, que é natural, sobre a insegurança de investir alto num determinado num curso e tudo mais, e ter medo do retorno. Tem uma coisa, eu já até vi que uma colega minha entrou aqui, a doutora Lorena Pacheco, uma fisioterapeuta, que 1 mês antes do meu curso de ozônio, eu havia feito um curso de quiropraxia, de formação em quiropraxia. E aí eu nunca esqueço que eu estava num restaurante almoçando, no intervalo do almoço, com essa amiga, e eu falei, Lorena, eu vou para BH em setembro fazer um curso de ozônio. Ela falou, amiga, você tá louco? Você acabou de já tá pagando um curso caro de quiro, você nem atendeu o quiro ainda, e você já tá querendo dar um passo desse e tal. Eu falei, capricorniano e tal, e não tem jeito. Ela falou, olha, te apoio, tudo, mas você esperava uns 6 meses, dá uma trabalhada na quiro e tal, são coisas totalmente diferentes, mas para você, né, ter um retorno e tudo. Aí eram 2 módulos da Quiro. Aí no primeiro módulo foi essa conversa. Falei, eu acho que você tem razão. Aí quando a gente voltou para o segundo módulo, ela falou assim, e aí? Falei, já fiz inscrição, comprei passagem. Eu tô indo agora em setembro. Ela falou, amigo, Deus, você é louco. Falei, E aí, foi dando certo, e Deus foi prosperando, e foi um boom muito grande. E foi muita coincidência. Porque eu fui desligado da Prefeitura Municipal após 9 anos de prestação de serviço à Prefeitura. Então, eu trabalhava aqui no meu consultório, dou aula na faculdade e trabalhava na Prefeitura. E após 9 anos, por questões políticas, do que a gente sabe que o nosso Brasil é isso daí, por questões políticas eu fui desligado da Prefeitura. E então foi um ano de transição, um ano que eu estava tentando me redescobrir
profissional, que eu estava buscando novos estímulos. E aí veio o ozônio e me deu um boom, me deu um gás, me deu um ânimo, tanto no intuito profissional, quanto no intuito de financeiro, que é óbvio, a gente trabalha para ser próximo. Sim, É isso, sim. e não é vergonha de falar isso, e não é feio falar isso. Não, eu falo isso. A gente trabalha para ser próximo, a gente trabalha para morar legal, Sim, a gente trabalha para viver bem. E todo mundo é assim, né? ver bem. Então, Porque um profissional bem com ele mesmo, um profissional de bem com a profissão, com autoestima legal, ele também trabalha de uma forma mais otimizada. Você concorda? Quando a gente está feliz com o que a gente ganha, com o que a gente faz, a gente acorda de manhã já motivado, já querendo dar o melhor para o paciente. Então, isso aí é hipocrisia falar que o pessoal está falando, não, é uma coisa, felicidade em trabalhar, envolve também questões financeiras, né? E o ozônio, ele nos permite isso, porque a partir do momento que a gente entende, você tem uma ferramenta, um grande diferencial para resolver problemas que até então a gente não resolvia, mas, por exemplo, uma artrose de joelho. Nós que somos fisioterapeutas, você, né, já tem uma carreira sólida no sentido de ser professor, você sabe o que você faz, você tem dentro de uma técnica, e eu vejo que a gente fica batendo cabeça aí nesses casos de hernia de disco aguda, nas artroses de joelho. O que a gente faz, cara? Fala para mim. Você fica vendo o paciente com dor, tomando remédio sem resultado, fazendo visco suplementação com resultado relativo, e aí a gente começa a fazer a aplicação, e os pacientes começam a chegar entusiasmados, chegam felizes com os resultados. Então, a percepção que nós temos no tratamento é um tratamento de maior valor, e a gente se sente muito à vontade para cobrar mais por isso. Você concorda comigo, Adalto? concordo plenamente, em número, gênero e grau. E essa agregação de valores que a gente traz para a vida do paciente, porque é notório, é real, é quase que palpável, as pessoas, elas, a partir do momento que elas começam a ver o resultado e tudo mais, elas se sentem como como que eu tento explicar? É como se aquele valor que elas tivessem, que é um valor, digamos que é um valor um pouco mais alto do que um tratamento convencional. Então, quando elas se arriscam e começam a ver os resultados, elas se sentem totalmente satisfeitas e realizadas, porque elas falam, não, Sim. mas eu já tentei de tudo, que eu já fiz, não sei o que, e aí fala isso, aquilo. Só que daí, quando elas têm consciência do benefício da ozônio na vida delas, elas se sentem realizadas até em ter gasto desprendido daquele valor Sim. na saúde delas. É o que eu percebo nitidamente. E deixa eu contar uma história. Eu tenho um pai, meu pai tem Parkinson já uma fase bem avançada, né? E acho que por conta, quando eu estava saindo da faculdade, lá em 2000, me formei em 2001. Aí, meu pai começou com sintomas de Parkinson. Começou, na hora de assinar o cheque, ele não conseguia, as assinaturas dele não estavam, o banco não reconhecia com a assinatura como ele, já iniciando com um sintoma de tremor, que fomos investigar até que era Parkinson. E aí ele começou a tratar e a medicação que foi proposta para ele, o organismo dele não se deu bem, ele teve efeitos colaterais horríveis, e porque tinha outras coisas também, enfim. Aí, Adalto, veio em mim, despertou em mim, opa, peraí, se meu pai, iniciando agora, se eu não fizer nada, algo para tentar ajudar no decorrer dessa doença, eu não vou ter meu pai por muito tempo. E aí veio a minha vontade de estudar ortomolecular. Eu lembro que o primeiro livro que me despertou está até ali, ó, chama Nutrição Cerebral. Esse livro eu comprei em virtude da doença do meu pai, né? Um livro muito focado em estresse oxidativo, neuroinflamação. E aí eu fui estudando até que um belo dia eu caí no ozônio, cara. Caí nos estudos do movimento que Cuba estava fazendo ali de ozônio e vi algumas coisas nesse sentido e adquiri um equipamento também de hidrocolonterapia, lá em 2007, 2006 para 2007. Aí começou a história.
E na hidrocolonterapia falava-se muito pouco do ozônio, mais da desintoxicação intestinal, mas já falava alguma coisa do ozônio. E aí, quando eu adquiri esse equipamento, na verdade, quando eu entrei no mundo do ozônio, eu não imaginava o quanto isso ia ser o carro-chefe da minha carreira. A princípio, eu pensei em ajudar meu pai, né? Eu sou especialista em acupuntura e sempre falei muito de acupuntura, fazia entrevistas na rádio, falei muito de acupuntura. Acupuntura então, já tinha uma clientela legal, gente com eletroacupuntura, com algumas técnicas de manipulação, que eu tenho Maitland, tenho Mulligan, já saí da faculdade com Mulligan. E aí foi o seguinte, agora, o que aconteceu que me chamou muita atenção, Adalto, eu não sei qual foi. Aí eu faço pergunta para todos os colegas aí. Qual foi aquele paciente que mais te motivou? Aquele que você ligou para sua mãe e falou assim, mãe, esse negócio de ozônio, sabe? Aquele que você ligou, e falou, ou contou para aquela pessoa que está próxima a você e te deixou impressionado, sabe? Você tem aquela lembrança sua que você usou, porque eu tive uma dificuldade maior para entrar no mundo do ozônio, porque na época não tinha cursos de ozônio, certo? Na época era a BOS é de 2005, já existia, mas a BOS não aceitava os nossos terapeutas em seus cursos. E aí, quem me doutrinou foi o professor Wilfredo, da Ozone Life. Comprei o equipamento com ele, eu fui, segundo ele, o primeiro fisioterapeuta a comprar um aparelho da Ozone Life no Brasil, e aí ele me ensinou. Aí eu fui estudando, fui me dando material. O primeiro paciente, eu já fazia eletroacupuntura para hernia de disco, que não resolvi. Quando eu resolvi retratar esses pacientes, ele chegou para mim e falou assim, doutor Fábio, ele não lembrava o que eu... Porque a gente não falava muito de ozônio porque não era regulamentado. Eu só falava, tem uma técnica nova, que é uma mistura de 2 gases, que é ozônio, mas não ficava batendo muito na tecla para não gerar muita polêmica. Então, chamei só os pacientes mais chegados e chamei essa paciente, era uma mulher, e eu tinha tratado ela de todas as formas sem resultado. Aí eu convoquei ela, pedi a secretária para ligar, era de uma cidade aqui perto, eu também estou no interior, mas é o interior meio que polo, sabe? Uhum. Aí eu convoquei essa paciente e fizemos a aplicação. Na primeira aplicação, eu liguei depois, já estava curioso para saber dos resultados, ela falou assim, doutor, pela primeira vez eu consegui dormir à noite sem que a dor me acordasse. Isso foi fantástico. Não que eu exigisse isso da primeira aplicação, mas no caso dela foi na primeira aplicação. Então isso isso mexeu muito comigo. E você tem lembrança assim do paciente ou de qual momento foi que mais te impressionou a aplicação de ozônio? Se foi na hernia de disco, na artrose do joelho? E, geralmente são essas duas situações clínicas que a gente consegue ter mais nome, né? Na hernia de disco e mais na artrose, né? Ó, na verdade, eu tenho algumas histórias, mas para falar em termos de referência, principalmente do meu início, e lembrando que meu início é tipo ontem, né? Eu iniciei na Ozone em setembro, logo após o curso. E sem contar que um dos primeiros pacientes de ozônio foi eu mesmo, porque assim que eu cheguei do curso, eu fui fazer uma herniorrafia. Eu fiz uma retirada de hérnia. E foi bem quando meu aparelho chegou. Então, eu fiz ozônio retal em toda a minha recuperação, aplicação de óleo ozonizado em cicatriz. Então, eu me autotratei e tive uma recuperação incrível, assim, excelente. Mas eu tenho um paciente que é engraçado. Esse paciente me chama muita atenção. Por quê? Porque na prática clínica da fisioterapia convencional, que é, digamos assim, minha terra, minha praia, é muito difícil tratar uma coisa chamada síndrome do túnel do carpo. Ela é chata, ela é complicada, ela é recidiva de tratamento conservador, recidiva de cirurgia. Muitas pessoas relatam voltar à síndrome pós-cirúrgico. Então, é complicado. E aí veio um paciente, e aí eu ofereci o serviço de ozônio, e era um paciente da zona rural. Então, era um paciente que tirava leite. E embora ele tenha uns funcionários e tudo mais. E aí ele pegou e falou... Aí a gente... Eu sempre faço, inclusive, um conselho que eu dou
para os meus amigos, quem está querendo entrar no mundo da ozônio, e é um conselho mercadológico. Eu até não lembro como que o senhor faz, mas vê se o senhor concorda comigo. A gente tem que ter muito cuidado. Isso eu levo para a minha vida da fisioterapia convencional, eu não vendo sessão picada. Eu vendo pacotes. Porque sessão picada Tratamento muito grande também. para o profissional. É um risco enorme. Ainda mais se tratando de pacientes ansiosos que querem muito um resultado, que querem muito. Então, é um risco muito grande de vender. Então, eu não vendo. Meu consultório, o paciente entrou, ele entra adquirindo pacotes já de cara e é isso. E, enfim. Então, aí eu ofereci o pacote para ele, que é o meu pacote de aplicação de ozônio local, são 10 sessões no mínimo. E aí eu ofereci e tal. E comecei a aplicação lá em cervical, fui descendo, até chegar em síndrome do carpo, era bilateral. Na quarta sessão, ele relatou, a partir da quarta, ou seja, quando eu fui aplicar a quarta vez, ou seja, após as 3 aplicações, ele relatou total ausência de dor. E após esse pacote de ozônio, ele ainda fez pacote de fortalecimento de musculatura flexo-extensora de antebraço para fechar com chave de ouro. É isso. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com o senhor, que o senhor falava muito durante o curso, é que a gente jamais precisa deixar as outras técnicas por conta da ozônio, quem trabalha com isso. Associe a ozônio a uma outra técnica que você já tem conhecimento, que você já tem capacidade e tudo. A ozônio ozônio é um tratamento complementar. Aquela pessoa que vem vender o ozônio como milagre, vem vender o ozônio como uma cura, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas ela está sendo equivocada e ela está sendo errônea, porque... apelativa, né? Porque fica querendo fazer um marketing estranho, porque nós não deixamos de ser fisioterapeutas. A gente só agregou uma técnica a mais. Agora, o conhecimento de avaliar, de conhecer a patologia, a fisiopatologia daquela doença, vem da nossa formação de fisioterapeuta. O que chama muita atenção o ozônio é o potencial cicatrizante, anti-inflamatório, regenerativo, e isso realmente é algo muito novo para a gente, que só com cinesioterapia, com avaliação, a gente não tinha ainda. Eu acho que faltava uma ferramenta terapêutica que eu colocasse isso lá e tivesse essa ação regenerativa, anti-inflamatória, modula esse processo inflamatório a ponto de estimular um quadro cicatricial fantástico. Eu acho que o ozônio, ele complementa, ele inova, ele aumenta nosso potencial de eficácia com nossos pacientes, né? E eu ainda complemento uma coisa que o senhor falou agora, que eu queria até ter falado e esqueci, que sobre o livro que o senhor comprou logo depois, quando soube da patologia do seu pai e tudo mais, e começou a estudar. Uma coisa que o ozônio traz, que eu trouxe para a minha vida e para a vida dos meus pacientes, e tenho grandes relatos já, uma coisa que o ozônio traz para a vida do profissional é a gente olhar para o terreno biológico do paciente, coisa que a gente não olhava. Eu jamais, em toda a vida, eu ia falar para os meus pacientes que leite, farinha branca e açúcar são totalmente inflamatórios celulares. Então, assim, e pacientes meio fibromíalgicos, super queixosos, poliqueixosos e tudo mais, eu tento introduzir isso. Eu tenho uma paciente, inclusive, que tirou o leite, a farinha branca, o açúcar da vida dela e vem tendo grandes resultados com isso. Então, a ozônio, ela agrega tantos valores à vida da pessoa que não é só... por isso que eu falo que... Não é só aplicar, né? Não é só aplicar. Para a gente aprender o ozônio, a gente tem que voltar aqui, ó, a minha amiga célula, né? Isso, mitocôndria. Para a gente aplicar o ozônio, a gente tem que conhecer, a gente tem que voltar na função celular, conhecer a nossa amiga mitocôndria. E isso é um gatilho. Estudar ozônio é um gatilho para estudar outras coisas, né? E a gente bateu muita tecla lá do terreno biológico, né, cara? Demais, e isso foi incrível, porque isso, como eu disse, ele faz o tratamento da ozônio ficar mais redondo, se encaixar perfeitamente. Então, eu falo que a ozônio
ela é um divisor de águas na vida do profissional, porque ela traz valores à vida desse profissional, e aí a gente consegue separar o menino do homem, o joio do trigo, o aplicador de gás com ozonioterapeuta, porque existem muitos, e eu, olha para... Enfim, eu já vivenciei. Eu falo que eu sou um cara abençoado, eu tenho certeza disso, isso é fato. Porque o que eu vivenciei de setembro até agora, maio, junho, dentro do mundo do grande mundo da ozônio, mas um pequeno tempo que eu vivenciei, já tem coisas assim, curiosas, digamos assim, até em relação a isso, a aplicadores de gás com ozonioterapeutas, e a gente se depara muito disso. Então, a ozônio, ela agrega demais a vida desse profissional, e a vida do paciente a gente nem fala, né, cara? O paciente começa a principal... Eu sou apaixonado em ozônio para colunas, daí para mim é minha para lombar, então, lombalgias, hernia de disco lombares, é incrível o resultado. Então, assim... Grande diferencial para a gente, né, Adalto? Assim, eu fico triste quando o colega... Um dos motivos dessa live é que a turma... Existe uma turma existe um movimento aí das terapias manuais que negam um pouco o ozônio. Talvez por quê? Talvez eu entendo parte de alguns colegas, porque a gente tenta falar de ozônio de uma maneira mais séria, mais lúcida, e tem muita gente fazendo sensacionalismo com ozônio na internet, e tem gente fazendo ozônio. Eu já vi pessoas que trabalham em salão de beleza, não tem formação na área de saúde, e vendendo tratamento para coluna com ozônio. Então, isso aí infelizmente acontece, mas não é culpa da ozonioterapia, né? Isso não é culpa. Eles podem comprar aparelhos tanto no Brasil como fora do Brasil, no Mercado Livre. Então, o ozônio cabe a nós se a gente fazer a nossa parte. Então, assim, mas o que eu fico espantado é porque existe um negacionismo até de aprender a técnica. Porque se você falou uma coisa no início da nossa live, e é uma grande verdade. Eu nunca vi, literalmente, eu, Fábio, nesses anos todos fazendo ozônio, eu nunca vi alguém que aprendesse o ozônio, fosse no curso de alguém sério e falar e não gostasse da técnica, ou abandonasse. Eu nunca vi. Isso não existe. Eu tenho mais de 25 grupos no celular de curso que a gente já deu e tal, seja em São José dos Campos, você sabe que eu sou professor lá do Instituto Brasileiro de Ozônio, seja dos congressos internacionais, nacionais que tem grupos, o pessoal faz grupo no WhatsApp. Então, todo mundo que é picado pelo bichinho do ozônio tem um despertar. Não só aprender a aplicar técnica, mas para aprender a técnica tem que entrar num universo que é um universo mais sistêmico. Então, o fisioterapeuta que trabalha com ozônio, ele fica mais sistêmico. Ele começa a entender o que é inflamação subclínica, né, ou inflamação silenciosa. Ele aprende um pouco mais sobre estresse oxidativo. Ele aprende um pouco mais sobre várias outras questões da hipóxia funcional, né, da importância da oxigenação celular. E aí, cara, a gente começa a examinar nossos pacientes. Poxa, eu vou fazer insuflação retal de ozônio nesse paciente, vai ser maravilhoso. Eu vou suplementar esse paciente, eu vou tirar alimentos pró-inflamatórios, leite, trigo, açúcar, vou colocar clorela, espirulina. Eu tenho a tríade do corretor biológico, você sabe que eu gosto muito, que é a espirulina, a cúrcuma e a piperina. A clorela, a espirulina e a cúrcuma com piperina. É a tríade do corretor de terreno biológico. E a motivação é fazer o paciente tirar aquilo que inflama, colocar aquilo que desinflama, hidratar mais o corpo. E aí você pega pacientes com 20 anos que sofrem com fibromialgia e viram, doutor Adalto, pela primeira vez eu estou percebendo que eu estou passando um dia sem precisar tomar remédio. Eu tomava 3 vezes por dia, agora eu tomei só um. Aí passei um dia que eu não tomei. Isso é fantástico. A gente entender a nível molecular, a nível celular, o que a gente está fazendo com o paciente. Então eu vejo que aprender o ozônio, eu vi que você concorda comigo, não é só aplicar. Jamais. É o universo que a gente aprende que faz abrir nossos olhos para uma questão mais sistêmica. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Eu ainda reitero que a gente jamais pode, apesar de... O senhor mais que ninguém, mas eu também, apesar de a gente conhecer a maravilha e os reais poderes fisiológicos e microbióticos que tem
que tem o ozônio, mas a gente jamais pode vender ele como cura. E eu falo por experiência própria. Antes de conhecer o ozônio, em 2020, nós estamos em 2020, um primo meu morreu em novembro de 2020, faleceu. Ele tinha um câncer na medula. E eu lembro que na época existia uma conversa na nossa família que o médico dele havia cobrado cerca de 50 mil reais num tratamento que iria curá-lo do câncer na coluna, e esse tratamento era ozônio. Eu atendo muito paciente CA aqui no meu consultório com insuflação retal, com protocolo cubano. E uma coisa que eu sempre digo para todos os meus pacientes: ozônio não trata doença. Ah, mas espera aí, mas não tem aquela história de mais de 240 doenças e tal? Sim, mas o ozônio, ele trata o ser humano, ele trata o doente, ele trata a microbiologia desse paciente. Ele muda o terreno biológico, juntamente com outras coisas que a gente aprende que vem como coadjuvante, mas eu jamais vendo, aqui no meu consultório, pelo menos, eu jamais vendo o ozônio como, os pacientes de CA que eu tenho, por exemplo, não, eu vou tratar o seu CA. Jamais, não. Eu vou te ajudar nessa sua microbiota, eu vou te ajudar a dar um up nessas suas células, vamos dar um grande boom celular, uma grande transformação Exatamente o celular. que eu faço. Eu tive um bom mestre. Então, as pessoas, quando elas vendem o ozônio como a cura, ou elas vendem o ozônio como o tratamento direto da doença, eu acho isso arriscado, leviano e preocupante. Agora, quando a gente mostra, até porque a melhor coisa que tem no mundo é conversar com o paciente, é você colocar seu paciente inteirado do assunto. Porque quando você traz o paciente para dentro do assunto, ele tem uma aceitação incrível. Agora, quando você chega, tem um tratamento aqui, ozônio, assim, sabe? Aí você vem com uma agulha daquele tamanho, ou senão você vem com uma sonda retal, aí você vai... Cara, agora quando você traz, explica, mostra, desenha, igual o senhor tem a célula aí na mesa e explica, olha isso, assim, o paciente entende, aceita e colabora para a sua terapia. Então, o ozônio veio para agregar na minha vida profissional dessa forma, como um grande coadjuvante em questões que eu, às vezes, gastava um tempo muito maior de terapia e às vezes, não tinha tão grandes sucessos. E a ozônio vem, mas não como a curadora da situação. Uma promessa de milagre, né? Não, mais. Até porque a gente que trabalha com a fisioterapia convencional, a gente sabe que a literatura é uma, que a faculdade lá, é outra. Tipo assim, cara, é incrível. E a ozônio, por mais que a gente tenha toda essa teoria, eu percebi também nesse pouco tempo que ela age de forma totalmente diferente um paciente e o outro, aplicação da mesma forma, mesmo micrograma, mesmos ml, tudo, tal. Mas, de repente, ela age de forma diferente. O paciente de dor, de aplicabilidade de agulha diferente, por exemplo. Então, eu vou ter que fazer uma sensibilização maior ou menor. Então, eu posso tratar como receita de bolo, assim como eu não trato nada no meu consultório como receita de bolo. É verdade. Hoje, especificamente hoje, eu tive uma paciente que ela... eu tratei 2 pacientes. Tratei um paciente com uma síndrome da falha cirúrgica, que tinha feito uma cirurgia, ficou muito tempo, e aí saiu daqui, eu faço aplicação ele sem dor alguma, zero. E depois veio uma outra paciente que eu tive que conversar, porque ela queria desistir, e eu fazendo com mesma cautela, mesmo cuidado. Você sabe que a gente ensina lá nos cursos de sensibilização, eu nunca vi ninguém ensinando isso. No ozônio, deita, coloca, então eu ensino muito essa sensibilização, prestar atenção na dor do paciente. Mesmo assim, nela doeu muito mais. Era o cara que saiu aqui sem nem... Eu faço a aplicação, ele conversando, ele mal se toca que está fazendo, porque, lógico, ele sabe o que está fazendo, mas ele fica batendo papo ali, tão bem que ele fica com relação às aplicações. E tem paciente que tem pânico de agulha. A outra que vem em seguida fazendo a mesma coisa, a mesma aplicação. E isso realmente que você falou é a grande verdade. E foi assim, e o ozônio para nós, já que você está falando de coluna, eu vejo como uma grande libertação para a gente, um grande empoderamento no tratamento das hérnias de disco, que é um quadro inflamatório. Por mais que você vai
você sabe disso, dos seus vários anos de formado, dependendo do paciente com hernia, você vai fazer um Pilates, ele piora, você vai fazer um RPG, ele piora. Ele está naquele quadro inflamatório agudo, e aí faltava para a gente essa ferramenta, e o ozônio ele vem para completar, para estimular a cicatrização, e isso é fantástico. Agora, Dalton, você que é professor, e você me falou uma coisa aqui que me deixou muito feliz, não do ponto de vista de vaidade, mas do ponto de vista de cumprir uma missão. Eu queria que você falasse isso. Você sabe que a gente tem um curso de ozônio, né? A gente tem um curso de ozônio, a gente faz lá em Belo Horizonte, faz em São José dos Campos, e agora a gente tem também online, e eu queria te pedir licença para poder falar desse curso. E eu separei alguns alunos que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, você é um deles, porque vocês entenderam o X da questão, é fazer a ozonoterapia. Os meus alunos, eles não saem do curso achando que fisioterapia é algo milagroso, que a ozonoterapia é algo milagroso, eles saem com sucesso profissional, ganham mais dinheiro, ficam mais felizes com a profissão e sem ter problemas, porque não ficam vendendo um tratamento como algo milagroso. E você falou que teve a oportunidade de fazer outros cursos e ficou feliz de ter feito o nosso, sentiu que foi um curso que te ajudou bastante. Então, esse vídeo vai ficar para os outros colegas. Eu não estou falando que o meu é o melhor de forma nenhuma, tem vários outros colegas, mas da importância da gente fazer um curso com um colega fisioterapeuta que tem um senso clínico de cautela, né? Porque nossa profissão tem mais de 50 anos, né? É uma profissão respeitada. E se o ozônio não for ensinado com o mesmo respeito, a mesma cautela, isso pode colocar em xeque o respeito da nossa profissão. Então, fala para os colegas que querem aprender o ozônio, o que você achou, que você recomenda o nosso curso. Lógico que eu já estou fazendo uma propaganda aqui, né? Mas a gente tem essa missão, entende? A gente tem essa missão de ensinar para os colegas. Se alguém tem que ensinar, então a gente assumiu essa missão. Não é só por dinheiro, e não é, eu acho que você já percebeu isso, mas o ozônio não tem como não enxergar, já chegou. Então o professor Vilfredo, tem outros colegas, o doutor Felipe, que é um amigo da equipe lá do Ibo 3A, a gente tem essa missão, peguei essa missão, da gente ensinar os colegas a ozônio dentro da traumatologia, da dor, do tratamento de coluna. E eu queria que você falasse um pouco do que você viu lá, se você indica o nosso curso, e peço esse favor, tá, querido? Eu nem considero como favor, eu considero como reconhecimento real e de fato. Eu quero só adicionar duas coisas ao que você falou. Uma coisa que eu aprendi com o senhor e que eu levo muito dentro dessa minha pequena, por enquanto, pequena carreira no ozônio, é que menos é mais. Então, a cautela, ela sempre cabe em qualquer lugar, em qualquer procedimento, em qualquer aplicação. Então, eu tenho muito isso. E, igual o senhor falou sobre o curso, e tem outra coisa também que eu já tive a oportunidade de fazer outros cursos renomados, enfim, a humanização que foi tratada, o curso que o senhor aplicou, para mim foi o diferencial. Vou falar o porquê. Eu fiquei sem graça no primeiro dia, mas eu fiquei muito sem graça. Porque eu estava do lado de monstros, doutora Karina, doutor Vinícius, eu estava do lado de pessoas assim, pessoal de Salvador, eu estava do lado de grandes profissionais. Anos, né? Dani, Curitiba. Eu estava do lado de monstros, assim, eu olhava e falava, o que eu estou fazendo aqui? Mamãozão verde, estou organizando terapia convencional, e falava, cara, e a galera falava de micrograma, e falava de aplicação de seringa, de não sei o que, e eu falava, o que está acontecendo aqui? Mas a humanização que foi tratada de forma igual, paciente, humana de saber que o meu passo era um pouco mais lento que o deles, e nem por isso deixou de ser abordado de uma forma respeitosa, tranquila, saudosa. Então eu levei uma amiga na sua próxima turma, uma comadre minha foi, doutora Poliana, uma comadre, uma querida, que eu falei super bem, falei, Poli, vai que vai ser incrível. Ela foi, voltou amando, voltou louca, apaixonada também. Então, assim, então a forma pela qual essa parte
humana do curso foi tratada, eu achei muito interessante. Mas agora falando sobre conteúdo, é completo, é direto, é fantástico, metodologia de aplicação e o método de ensino do senhor, tanto na teórica quanto na prática. A nossa prática ela foi respeitosa, ela foi solidária, todos se ajudando, todos se incentivando. Então, assim, eu falo. Legal, cara. O senhor fala. Foi incrível. Aquela turma foi incrível. Então, o senhor fala que aquela turma foi incrível, mas eu me sinto um grande privilegiado de ter estado exatamente naquela turma. Eu falo que Deus, ele me coloca nos lugares exatos que eu tenho que estar. Na minha vida, isso daí é uma coisa que eu tenho para minha vida. E Deus me colocou exatamente naquela turma, porque ele sabe que eu teria que ter participado daquela turma com aquelas pessoas. Cíntia também é uma querida. Cíntia me ajudou muito no pós-curso em relação à compra de materiais. A gente falou esses dias sobre o internacional, semana passada, eu acho. A gente falou sobre o internacional, a gente fala até hoje, Dani. Então assim, eu vi grandes monstros ali, além do senhor, que né, isso daí é irrisório, não tem nem como falar. Mas além do senhor, aqueles grandes monstros, e eu sendo tão pequeno, pisando na primeira vez e sendo tratado de uma forma. Eu nunca vou esquecer, e eu conto isso para todo mundo. Eu estou atendendo um dono de um laboratório aqui na cidade. E ele mexe com injetáveis há, sei lá, mais de 25 anos. E aí eu estou fazendo aplicação cervical e lombar nele. Inclusive, ele relatou voltar a fazer caminhada depois do ozônio, que ele não estava dando conta. Aí ele falou assim: doutor, sua mão é muito leve. Você tem uma mão muito boa. Eu falei: meu professor falou isso para mim em setembro. Ele falou: você trabalha com ozônio? Eu falei: nunca, nem injetáveis, nunca tinha pegado uma agulha. Aí eu lembro que o senhor falou para mim numa das práticas, ele falou: você tem uma mão precisa, boa. Enquanto as outras pessoas ainda estão quebrando esse gelo com a agulha, seringa e tudo. Então, foi para mim, eu voltei, liguei para minha mãe e falei: mãe de Deus, o professor falou que eu tenho mão de ozonioterapeuta, que eu já fiquei todo empolgado. Aquela felicidade que a gente fica. Então, se alguém tem alguma dúvida, eu não tenho motivo algum de fazer sensacionalismo em cima disso. Vai. Só que vai consciente, vai com foco, vai com determinação e vai pronto para receber esse conhecimento. Quando a gente está disposto a abrir nossa cabeça e entender, o mundo se abre e as oportunidades se abrem. E eu posso falar uma coisa para vocês: a Ozônio tem ela agrega um valor financeiro ou profissional muito grande. E isso muito grande, cara. Isso cara, é lindo e é gratificante, porque a gente sente que a gente está sendo valorizado, ainda mais uma profissão da fisioterapia, que a gente é tão desvalorizado, e para a gente conseguir se sobressair, para a gente conseguir um nome de destaque, a gente tem que ralar tanto. Então, é divisor de águas, e esse curso com o senhor, a metodologia, é uma imersão, cara, uma verdadeira imersão. No último dia 3 que eu dias, fui embora, eu tava com a minha malinha lá na sala, falando: gente, não acredito, eu tenho que ir embora mesmo. Aquela dor no coração, parece que era a dor do parto. A gente tava se despedindo de pessoas que eu tava conhecendo, mas que eu levei Douglas até hoje, falo com o Douglas direto. A gente troca figurinha: Douglas, tô com assado, não sei o quê. Ele me liga, eu me sinto muito honrado quando ele manda mensagem: Adalto, não sei o quê, tô com assim, o que você fez? O que você faz? Eu falo: cara, Então, assim, realmente foi um divisor de águas na minha vida, e me sinto extremamente honrado de ter sido seu aluno. Já fui aluno de outras pessoas, posso falar que existe um diferencial gigantesco, quase palpável, quase de se palpar no ar, e fico muito feliz de ter feito parte dessa história, da turma de setembro. E dessa turma. E da turma de setembro. Isso daí foi bênção de Deus. Isso daí foi toque de Deus. Foi divino. Era para acontecer. Era para ser assim. Era para ser, cara. E amém. Porque aquela turma ali foi abençoada mesmo. E eu fui abençoado com aquela turma, né? Porque são amigos. Eu tenho vocês, cara, pessoas que, assim, é diferente. Eu não sei o que aconteceu ali. Que, igual você falou, são pessoas que já tinham uma experiência muito grande, né? E eu não corro muito pelo contrário. O professor que está preparado, ele gosta do aluno preparado.
porque a interação, a gente se doa mais, né? A gente, quando você vê que a turma é boa, a gente abre a porteira e manda, né? E manda conhecimento. E isso é muito bom. Na segunda-feira, eu acho que na segunda-feira, semana que vem, aconteceu, vai ter um amigo Vitor Angeli, acho que ele estava na sua turma. Tava na minha turma. E estava na turma. Tava. E ele aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu com você. Ó, como é que o nosso bate-papo, falei 45 minutos, já deu, é fantástico. O Vitor, ele era sócio do irmão. Aí aconteceu uma ruptura. E eu lembrei que você falou que saiu da prefeitura, né? E saiu da prefeitura e tal, mas que Deus preparou esse momento para você ter mais tempo para se dedicar aos estudos da ozonoterapia e Deus supriu esse salário que você tinha, você ficou com mais tempo e eu tenho certeza que a coisa funciona e vai funcionar cada vez mais. O Vitor teve algo parecido. Ele trabalhava com o irmão, aconteceu que eles, né, fizeram a sociedade, coisa que acontece naturalmente. E ele me ligou muito inseguro nessa fase que estava inseguro de dar um passo, porque sempre acostumado com o irmão, e agora? Ele sozinho, como é que vai fazer? Né? A conta agora que ele vai assumir uma conta sozinho, a prestação de um curso é ele sozinho. Aí eu falei com ele assim, Vitor, já parou para imaginar que isso pode ser uma bênção na sua vida, cara? Você está fazendo um curso que tem um potencial de aumentar o seu faturamento em 1, 2, 3, 4 vezes, sei lá, dependendo da sua capacidade, muito. E você estar sozinho nisso, a fatia do bolo é sua, né? Então, isso pode ser, teve a ruptura, lógico, a gente fica um pouco inseguro, mas, por um lado, pode ser uma bênção na sua vida isso aí, e o seu irmão também vai ser bom, porque cada um está seguindo o seu caminho, está tudo certo em relação a isso. E aconteceu exatamente isso, cara. Ele fez o curso, aí ele né, foi ganhando segurança, foi aplicando, foi ganhando, os pacientes foi melhorando. Hoje o Vitor está muito feliz, está feliz da vida com a ozonoterapia, com os resultados. Está ganhando muito mais do que ganhava quando ele tinha um sócio, muito mais, está feliz da vida. Assim, mais do que o dinheiro, não é só o dinheiro, é você se sentir útil. Exato. Se sentir, poxa, eu sou um baita de um profissional. Meu paciente senta aqui na minha cadeira e sai daqui de outra maneira completamente diferente. Acho que isso que é o bacana. E eu queria já, assim, já no tom de despedida, né, a gente já fechando a live, eu só chamei aqui para essa live pessoas que realmente, vou falar isso não, pessoas que eu gosto, alunos que marcaram aí eu vou chamar todos eles, ou quase todos, não sei se vai dar tempo, né? Alguns, às vezes, a correria do dia, mas eu quero aquela turma lá vou chamar o Vinícius, vou chamar a Dani, vou chamar para esse bate-papo nosso, igual estou fazendo aqui. Semana que vem já vem o Vitor. E dizer, Adalto, cara, você é um cara iluminado, você tem energia maravilhosa, é um cara que dá vontade de abraçar, vontade de abraçar e bater nas costas assim, ó. Obrigado. Como é que tá? Porque você tem essa coisa boa de abrir a boca só para elogiar, onde você chega no ambiente, as pessoas sorriem, as pessoas gostam, e você, cara, você é um cara que Deus te abençoe. Conte comigo aqui, você tem mais do que um professor, você tem um amigo, tá? Eu sei. Eu queria aproveitar também para fazer eu continuo estudando a ozonoterapia. A ozonoterapia realmente não é... A gente usou esse termo aqui da palestra, da nossa conversa, que é uma revolução, e realmente não tem outra palavra, ela revoluciona mesmo a nossa carreira, tá? E se você está cismado com ozônio, vai estudar, vai fazer um curso com alguém que tenha conhecimento, e depois de você estudar, aí você vai ver que realmente a gente não está falando... Eu costumo falar que eu não fui apaixonado pelo ozônio, eu sou apaixonado pelos resultados que o ozônio traz. E assim como aconteceu com você, né? E se o seu tutor for um cara consciente, isso otimiza, né? Muito. Isso otimiza o caminho. Se você tivesse feito um curso com outra pessoa, talvez você ia dar voltas e voltas até chegar onde você está chegando hoje. Então, procurar um profissional que tenha experiência, que tenha vivência naquilo que faz, acho que é esse o segredo. E, meu irmão, prazerão falar com você, cara. Você vai lá para a sua cidade agora? Não,
Não, Não? agora eu vou. Hoje eu vou para uma cidade aqui do lado de Itaberaí, e aí amanhã eu vou para Goiânia. Vou passar o final de semana na capital. Beleza. Te E, agradecer aí, então quero te agradecer por você ter doado aí uma hora do seu dia aí. Que acho que você viajar, talvez eu atrasei um pouco a sua viagem aí, mas foi um prazerão, cara. olha, para mim é uma Pode honra. deixar a mensagem final aí. Pode agora, eu quero que você deixe a mensagem final aí, porque esse vídeo vai ficar no YouTube e isso vai ser assistido por muito tempo, muitos anos, e a sua história vai ficar gravada aí, né, no YouTube aí. Bom, eu quero, para mim é uma honra. Acima de tudo, quando o senhor me fez o convite, eu me senti extremamente honrado, justamente pelo pouco tempo que eu tenho dentro da ozonoterapia. E, acima de tudo, como o senhor falou, é uma grande amizade, porque eu acho que um dos grandes diferenciais desse curso é que até hoje, inclusive hoje, por sinal, o senhor nunca se ausentou pós-curso. Nunca. Eu acho que não tem um dia sequer que não tenha alguma mensagem no grupo sobre casos clínicos, sobre prática clínica. Sem contar todas as vezes que eu atazanei o senhor no privado, o senhor respondeu prontamente, educadamente, solicitadamente. Então, assim, eu me sinto extremamente honrado, feliz, grato, muito, muito grato por tudo que o senhor desprendeu e disponibilizou para nós, não só naquilo que era da sua alçada, ou não só naquilo que estava dentro da sua, digamos, obrigação como professor, mas aquilo que o senhor trouxe como humano, aquilo que o senhor trouxe como... porque é para isso que a gente está na vida, né? É para acrescentar. Sim, cara. Se a gente não puder... Acrescentar. E a gente pode muito mais do que a nossa capacidade. Então, eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo que entrou na live, para todos os amigos, para a família, que eu também já vi que entrou família. E me sinto muito honrado, muito feliz de fazer parte do mundo da ozonoterapia e, acima de tudo, de ter feito parte da turma de setembro de 2021 e ter sido um pequeno, um pequeno pedaço da sua história como esse grande mestre que o senhor é. Me sinto extremamente realizado, feliz e grato acima de tudo. Eu tenho um mantra que eu quero ensinar para todo mundo, que eu não sei se as pessoas conhecem, o Ponopono, onde ele diz: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, hoje é esse o meu sentimento. É isso aí, meu querido. Então, cara, fica com Deus aí e conte comigo. Queria convidar aos colegas aí de fisioterapeutas, vai ter um congresso internacional em setembro, se vocês puderem ir, vai ser bacana. Eu vou palestrar lá com o tema ozonoterapia na síndrome da falha cirúrgica da coluna vertebral. A gente já atende vários pacientes aqui e sempre nessa pegada de estudar, contribuir e, melhor de tudo, fazer amigos, tá? Amigo, meu abraço aí vai daqui e a gente se abraça lá no congresso ou no evento mais Até próximo, né? Salvador. Até Salvador. Tchau. Com Deus, muito obrigado, irmão. Até mais. Turma, olha que bacana. A Adalto é incrível, profissional incrível, e foi um prazer aí. Espero que vocês assistam essa live. Essa live vai ficar gravada no YouTube e vocês podem assistir aí esse nosso bate-papo aí, tá? Dois colegas, dois grandes amigos e uma relação de professor, de amizade e de colega na profissão. Um abraço aí para todo mundo.